O que você vai ouvir agora vai simplesmente explodir a cabeça do torcedor cruzeirense que acompanha tudo nos mínimos detalhes e não aceita ficar de fora de nenhum movimento dos bastidores da Toca da Raposa II. Imagine, por um instante, aquele sentimento de expectativa máxima, de coração acelerado, quando um nome lendário pode, do nada, reaparecer no noticiário azul-celeste e reacender a esperança da torcida com uma reviravolta capaz de alterar não apenas a história do clube, mas o destino de toda a temporada. Pois é exatamente esse tipo de emoção que está prestes a ser revelada e, se você acha que já viu de tudo no futebol brasileiro, prepare-se, pois as próximas linhas vão te transportar diretamente para o olho do furacão, onde decisões milionárias e gestos inesperados de grandes empresários mudam o jogo da noite para o dia. Antes de continuarmos com essas notícias de tirar o fôlego sobre o Cruzeiro, respire fundo e preste muita atenção, porque o que você vai ouvir agora mexe profundamente com os bastidores e mexe ainda mais com a cabeça do torcedor, que já está imaginando todos os cenários possíveis. Aliás, não perde tempo, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade, porque só aqui você fica por dentro de tudo em primeira mão, sem enrolação. Agora, bora mergulhar nesse assunto porque o que está por vir vai surpreender até os cruzeirenses mais atentos e apaixonados. Cada movimentação no futebol carrega consigo uma sequência de fatos e decisões que, na maioria das vezes, ficam escondidos sob camadas de silêncio e acordos de bastidor. Enquanto o torcedor acompanha de longe, pensando que tudo está sob controle, grandes personagens arquitetam, em segredo, ações que mudam o rumo de grandes clubes, valores impressionantes são colocados em jogo e até mesmo ídolos aparentemente inalcançáveis podem ser repatriados ou envolvidos em negócios bombásticos. A sensação é de que existe uma engrenagem oculta, onde apenas os mais influentes têm acesso às decisões que definem o futuro do Cruzeiro Esporte Clube. E é justamente nesse ponto que começa a revelação que vai fazer o torcedor azul vibrar como nunca. Pedro Lourenço, conhecido como Pedrinho, o atual dono da SAF do Cruzeiro, decidiu não esperar por iniciativas externas e tomou uma atitude ousada, abrindo a própria carteira e colocando seu dinheiro diretamente no negócio que trouxe o meia uruguaio Arrascaeta para vestir a camisa celeste no início de 2015. Uma atitude que foi muito além de qualquer investimento tradicional no futebol brasileiro, mostrando que, quando se trata de paixão e compromisso, Pedrinho está sempre disposto a ir além do esperado para ver o Cruzeiro forte e vitorioso. O que poucos sabem é que o envolvimento de Pedro Lourenço na chegada de Arrascaeta não foi apenas uma simples formalidade de empresário ou um movimento de quem já acreditava no potencial do uruguaio. Ele foi protagonista absoluto, apostando alto quando ninguém ainda imaginava o tamanho que Arrascaeta atingiria no futebol brasileiro. O valor do negócio, avaliado em 4 milhões de euros, cerca de 12 milhões de reais, na cotação da época, foi um investimento feito à vista, com o Cruzeiro adquirindo 50% dos direitos econômicos do jogador diretamente do Defensor Sporting, do Uruguai, clube onde Arrascaeta ainda era considerado uma jovem promessa de apenas 20 anos. O impacto dessa contratação foi imediato. Arrascaeta desembarcou em Belo Horizonte sob olhares de desconfiança de alguns e esperança de outros, mas rapidamente mostrou que sua qualidade técnica e inteligência tática seriam fundamentais para o crescimento do Cruzeiro nos anos seguintes. O uruguaio, com seu jeito discreto fora de campo e decisivo dentro das quatro linhas, começou a conquistar espaço, transformando-se em peça-chave no elenco e construindo uma relação quase simbiótica com a torcida celeste, que rapidamente adotou o meia como um dos grandes xodós da equipe. A cada jogo, Arrascaeta consolidava sua importância para o grupo, marcando gols decisivos, distribuindo assistências e mostrando uma capacidade de decisão rara no futebol brasileiro. A torcida do Cruzeiro, exigente e apaixonada, viu nascer um ídolo que, em poucos anos, se transformou em referência técnica e em esperança de títulos, protagonizando momentos inesquecíveis como o gol decisivo na final da Copa do Brasil de 2018, contra o Corinthians, que selou mais um título nacional para a Raposa e entrou para a história dos grandes feitos celestes. Mas o papel de Pedro Lourenço não parou por aí. O empresário foi fundamental também nos bastidores, articulando acordos e oferecendo suporte financeiro em momentos críticos. Em meados de 2018, já com Arrascaeta consolidado como um dos principais jogadores do país, a diretoria cruzeirense, liderada por Wagner Pires de Sá, selou um acordo direto com Pedrinho, garantindo que o empresário teria direito a parte do valor de uma venda futura do jogador, em reconhecimento ao seu aporte financeiro no início da trajetória do uruguaio no Brasil. Esse acordo foi fundamental para o clube atravessar turbulências e manter a competitividade em alto nível. Poucos meses depois, em janeiro de 2019, aconteceu a transferência bombástica que mudaria completamente o cenário nacional. O Flamengo desembolsou 15 milhões de euros, algo em torno de 63.700.000 reais, 63.700.000 reais, para contratar Arrascaeta, tornando o negócio o mais caro entre clubes brasileiros até aquele momento. O meia uruguaio, então,
seguiu para o Rio de Janeiro para escrever um novo capítulo de sucesso, mas deixou uma marca indelével no coração de cada cruzeirense. A trajetória de Arrascaeta no Cruzeiro não se limita apenas aos títulos conquistados e aos números expressivos que marcam sua passagem. Para além das estatísticas, Arrascaeta foi responsável por momentos emblemáticos que marcaram uma era no clube, conquistando o respeito de companheiros, adversários e, principalmente, da apaixonada torcida azul-celeste. Era impressionante a maneira como ele conseguia ditar o ritmo das partidas, transformando jogos comuns em espetáculos imprevisíveis, e sua entrega dentro de campo sempre foi além do esperado para um estrangeiro recém-chegado ao futebol brasileiro. Sua identificação com o Cruzeiro veio não apenas pelas conquistas, mas também pelo comprometimento em cada dividida, pelo sorriso tímido após um lance de genialidade e pela forma como se entregava de corpo e alma ao projeto do clube, tornando-se rapidamente uma referência para jovens atletas e símbolo da esperança de dias melhores para a nação azul. Dentro de campo, Arrascaeta desfilava uma técnica rara, sendo capaz de decidir partidas com passes milimétricos, dribles desconcertantes e gols improváveis que levantavam o Mineirão e faziam a torcida sonhar alto. Cada vez que pegava na bola, o torcedor sentia que algo diferente estava para acontecer, como se o estádio inteiro prendesse a respiração esperando aquele toque genial que poderia mudar a história do jogo. Era justamente nessas horas de pressão, quando muitos tremem, que Arrascaeta mostrava sua verdadeira personalidade. Fria, calculista e letal. Sua leitura de jogo fazia dele o maestro da equipe, distribuindo o jogo com inteligência e colocando os companheiros sempre em condições de finalizar, elevando o nível do futebol praticado pelo Cruzeiro e proporcionando espetáculos inesquecíveis ao torcedor que, a cada rodada, lotava as arquibancadas para ver seu camisa 10 em ação. Mas não era apenas pela qualidade técnica que Arrascaeta ganhou o coração da torcida cruzeirense. O uruguaio, mesmo ainda jovem, personificava uma garra e um espírito de luta que logo se confundiram com o DNA do clube. Era comum vê-lo voltando para marcar, disputando cada bola como se fosse a última, comemorando gols de maneira efusiva e vibrando a cada vitória como se estivesse ali desde criança. Esse comprometimento foi essencial para que ele ganhasse respeito absoluto no elenco e se tornasse líder silencioso, inspirando os companheiros com exemplo, humildade e postura profissional acima de qualquer suspeita. As lágrimas após conquistas e as declarações sinceras à imprensa mostravam que, para ele, o Cruzeiro era muito mais do que um clube, era uma verdadeira família que o acolheu e impulsionou ao estrelato. Seu nome é lembrado até hoje, não apenas pelas conquistas, mas pelo legado que deixou nas arquibancadas, nos debates esportivos e nas conversas entre amigos que acompanham a Raposa. Falar de Arrascaeta é remeter a uma época de ouro do futebol mineiro, em que o Cruzeiro encantava o país e colecionava títulos, sempre com o uruguaio sendo protagonista das grandes decisões. A cada gol antológico, a cada assistência improvável, Arrascaeta escrevia um novo capítulo em sua história com o clube, consolidando-se como um dos maiores meio-campistas que já vestiram a camisa celeste e garantindo para sempre um lugar de destaque no coração da torcida. Sua imagem é reverenciada por todas as gerações, eternizada não apenas nos registros estatísticos, mas na memória afetiva de um povo que aprendeu a admirá-lo e jamais esqueceu tudo o que ele representou para a nação azul. A relação entre Pedrinho e o Cruzeiro, marcada por confiança e paixão pelo clube, teve em Arrascaeta um dos seus momentos mais emblemáticos. O empresário mostrou que não existe limite para quem deseja ver o Cruzeiro no topo, não medindo esforços para investir em nomes que possam elevar o patamar da equipe e garantir novas conquistas. Essa mentalidade foi fundamental não apenas para a chegada de Arrascaeta, mas para criar um ambiente de ambição e profissionalismo que hoje serve de exemplo para outros clubes do país. Com o tempo, os frutos desse investimento foram colhidos não apenas em campo, mas também fora dele. O Cruzeiro, ao negociar Arrascaeta por valores recordes, conseguiu equilibrar parte de suas finanças e manter a capacidade de competir em alto nível, mesmo diante dos inúmeros desafios que surgiram nos anos seguintes. A negociação virou case de sucesso, sendo debatida até hoje entre dirigentes e analistas, que destacam a coragem de Pedrinho e a visão de futuro que impulsionou o clube naquele momento decisivo. No universo do futebol, onde decisões erradas podem comprometer uma década inteira, a ousadia de Pedro Lourenço serve de inspiração e referência para quem acredita que grandes times se constroem com atitude, coragem e inteligência. A contratação de Arrascaeta foi um divisor de águas e reafirma que, com as pessoas certas no comando, o Cruzeiro sempre será protagonista das grandes histórias do futebol brasileiro. Atualmente, Pedro Lourenço segue à frente do projeto SAF do Cruzeiro, reforçando dia após dia o compromisso inegociável com a reconstrução do clube e trazendo consigo a mentalidade de que somente com ousadia, investimentos certeiros e planejamento será possível recolocar a Raposa no lugar que nunca deveria ter saído.
Pedrinho não apenas investe recursos financeiros significativos, mas também dedica tempo e energia para acompanhar de perto todos os setores do clube, exigindo excelência e cobrando resultados em cada detalhe do funcionamento da Toca da Raposa II. Com ele no comando, o Cruzeiro passa por um processo de profissionalização acelerada, com contratação de especialistas, estruturação das categorias de base e ampliação da infraestrutura, sempre mirando um futuro ainda mais promissor para o futebol celeste. O torcedor sente, a cada anúncio e cada decisão, que existe um projeto sólido sendo colocado em prática, pautado pela paixão, mas também pela competência de quem entende o tamanho do desafio e não foge da responsabilidade. O exemplo de Arrascaeta está sempre presente na rotina do clube, servindo como símbolo daquilo que o Cruzeiro busca constantemente: talento, identificação, entrega e a capacidade de transformar partidas com lampejo de genialidade. Pedrinho usa a história vitoriosa do uruguaio como referência na hora de buscar novos reforços, investindo pesado em nomes que possam fazer a diferença e levando a sério a missão de transformar promessas em ídolos, assim como aconteceu naquela aposta certeira em 2015. O espírito de ousadia e a busca incansável por títulos continuam sendo os guias das ações de Pedro Lourenço, que não mede esforços, seja abrindo a carteira para contratações, seja motivando o ambiente nos bastidores, para garantir um Cruzeiro cada vez mais forte, respeitado e competitivo. O futuro azul-celeste está sendo desenhado com mãos firmes, ideias ousadas e uma paixão que contagia todos ao redor, alimentando a esperança de novas conquistas e da consolidação definitiva da Raposa entre os grandes protagonistas do futebol brasileiro. Não é exagero dizer que a chegada de Arrascaeta mudou o patamar do Cruzeiro e abriu portas para novos horizontes, mostrando que o clube pode, sim, ser protagonista em qualquer cenário, desde que conte com líderes visionários e apaixonados pela história azul-celeste. O impacto dessa decisão é sentido até hoje, e a torcida jamais esquecerá o dia em que um jovem uruguaio, apoiado por um empresário destemido, iniciou uma das trajetórias mais marcantes do futebol mineiro. Diante desse cenário, o torcedor se pergunta: até onde Pedrinho está disposto a ir para recolocar o Cruzeiro no topo do futebol brasileiro? Quais serão os próximos passos desse projeto ambicioso e o que ainda pode ser esperado nos próximos anos? O exemplo de Arrascaeta mostra que tudo é possível quando há coragem, planejamento e paixão de verdade pelo clube. Olhando para frente, a torcida celeste se mantém atenta e confiante, sabendo que, com Pedro Lourenço no comando, surpresas positivas podem acontecer a qualquer momento. O Cruzeiro vive um novo ciclo, onde tradição e inovação caminham lado a lado, sempre em busca de conquistas grandiosas e momentos inesquecíveis para seus torcedores. A chegada de Arrascaeta foi só o começo de uma história que promete capítulos ainda mais emocionantes nos próximos anos. E agora eu quero saber: qual é a sua opinião sobre todo esse movimento liderado por Pedrinho e sobre a contratação histórica de Arrascaeta, que mudou o destino do Cruzeiro? Deixe seu comentário aqui, aproveita para deixar seu like e se inscrever no canal, porque só assim você vai ficar por dentro de todas as novidades e continuar acompanhando de perto cada passo da Raposa em busca de novas glórias.